Olá, meus amigos do Instagram, do YouTube, muito bem-vindos ao nosso Evangelho do Dia, hoje sábado da 9ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44, e eu convido você a meditarmos juntos o Evangelho. Em seu ensinamento, Jesus dizia: cuidado com os doutores da lei, eles gostam de andar por aí com largas túnicas e de serem saudados nas praças públicas. Gostam de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Devoram as casas das viúvas com a desculpa de fazerem longas orações. Estes receberão condenação mais severa. Sentado diante do tesouro do templo, Jesus observava como a multidão depositava moedas no cofre. Muitos ricos depositavam muitas moedas. Veio uma viúva pobre e depositou 2 moedinhas, que valiam 1 quadrante. Chamando a si os seus discípulos, Jesus lhes disse: eu lhes garanto, esta viúva pobre ofereceu mais que todos os outros que depositaram moedas no cofre. Porque todos deram do que estava sobrando para eles, mas ela, na sua extrema pobreza, ofereceu tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos ainda no capítulo 12 de São Marcos, que estamos lendo na liturgia durante esta semana, e eu já falei para vocês durante a semana que os capítulos 11 e 12 já colocam Jesus em Jerusalém para sofrer a paixão, e esses 2 capítulos mostram Jesus em confronto com as autoridades religiosas judaicas, como os fariseus, como os escribas, que são aqui os doutores da lei, que nós temos hoje, também como os saduceus, como os partidários de Herodes. E nós vemos que Jesus entra em confronto com eles porque Jesus está ali circulando pelo templo, pelo ambiente religioso, e Jesus vê que a casa do Pai está sendo vilipendiada, a casa do Pai está sendo tratada de uma forma que não deve, está sendo feita dela uma casa de comércio e não um lugar de orações, não um lugar onde a pessoa tem a liberdade para fazer a sua experiência com o Pai de Jesus, e por isso ele fica ofendido por ver que a casa do Pai está sendo transformada num local de perdições, num local de exploração dos pobres, das viúvas, daqueles que pouco ou que nada têm. E hoje nós vemos 2 perícopes aqui do capítulo 12 do Evangelho de São Marcos. Primeiro, Jesus denuncia os doutores da lei, porque eles tinham o hábito de andar com o hábito, eles tinham o hábito de andar com o hábito, fica redundante, mas era isso mesmo. Eles costumavam andar com o hábito religioso, com longas túnicas, pelas praças públicas, para serem vistos. E nessas túnicas eles penduravam a lei, as leis, e essas túnicas tinham longas franjas nas borlas, e tinham as leis penduradas, para não se esquecer das leis. Mas eles usavam tudo isso, todos esses adereços, para serem vistos. E a gente sabe até hoje assim, como que o hábito religioso chama a atenção e impõe o respeito. Apesar que hoje, principalmente aqui na Europa, o secularismo ele impera e a religião já não tem mais esse poder todo, mas a gente sabe que na grande maioria dos lugares, e mesmo aqui em diversas situações, quando um padre sai à rua de clérigma, ou um religioso sai com o seu hábito, ou mesmo de batina, a gente percebe que impõe o respeito. Mesmo nós leigos, quando estamos servindo a liturgia e estamos lá com a túnica de cerimoniário, de acólitos, as pessoas tratam a gente de uma outra maneira. Então, há um risco do religioso no seu hábito, do ministro na sua veste, de ter ali um certo status.
E isso é perigoso, porque a veste religiosa, o hábito religioso, a veste litúrgica, é uma expressão do serviço. Deve ser uma expressão do primeiro que serve, daquele que está ali à disposição das pessoas para o serviço. No entanto, Jesus denuncia que isto pode ser usado para o prestígio, que isso pode ser uma casca para esconder uma hipocrisia. Então, esta é uma grande lição que Jesus dá a todos nós. E Jesus denuncia os doutores da lei, dizendo que eles gostam de ser vistos, que fazem longas orações nas praças públicas para serem vistos, e com essas longas orações eles exploram as viúvas. As viúvas já tinham direito resguardado pela lei judaica porque elas eram excluídas. Elas eram pessoas que não valiam nada porque elas não tinham marido. E a mulher naquele tempo não valia nada, nós sabemos disso. E Jesus, ele vem para denunciar, olha, estes doutores da lei fazem longas orações, mas depois eles exploram as viúvas, exploram os necessitados, exploram os excluídos, usam dos pobres para tirar vantagens. Meus irmãos, isso é muito sério para mim, para vocês, para todos nós, que estamos em linha de frente, por exemplo, nas igrejas, que somos vistos, porque a gente sabe que uma pregação religiosa ainda exerce um poder muito grande sobre as pessoas. Eu, com este exercício aqui da pregação, de levar a palavra, também preciso me policiar, porque quando as pessoas fazem um elogio, isso pode ser uma vaidade, isso pode alimentar a nossa vaidade. Olha como é piedoso, olha como prega. Isso é um risco muito grande. E se nós não buscarmos uma conversão diária, se não nos colocarmos diariamente no coração de Deus e dissermos, Senhor, me ilumine, para que não caia na tentação do orgulho, da vaidade. Esta é uma séria tentação. E depois, na segunda parte, Jesus vai falar da oferta da viúva. Ele está novamente no templo e observa como as pessoas faziam as ofertas. E Jesus vê que haviam os ricos que iam lá e depositavam muitas moedas no cofre. Certamente eram aquelas moedas dos ricos que mantinham o templo, que faziam girar a economia do templo. Mas Jesus diz que para os olhos de Deus, que aquelas moedas dos ricos, aquelas grandes doações, e até assim nas nossas igrejas funciona ainda hoje, sim, as ofertas grandes, elas são ali importantes para manter o templo, para manter a atividade religiosa, mas para o coração de Deus elas pouco importam. Elas importam para os homens, mas para Deus elas pouco importam. Para Deus o que conta é aquela oferta da viúva, justamente as viúvas que eram exploradas pelos doutores da lei. São essas que doam não a sua sobra, mas o pouco que tem. Tudo o que tem. E aquele tudo que tem é pouco, se a gente for ver relativamente, comparando com as doações dos ricos. Mas é aquela oferta do pobre que sai do coração. É aquela oferta que expressa o amor. É aquela oferta que retribui de verdade o amor de Deus. É aquela oferta que é a resposta sincera ao amor de Deus, que é o amor que doa tudo o que tem. Que doa tudo o que tem. Jesus, ele era pobre, mesmo sendo Deus, se fez pobre. Mas ele, na sua pobreza, ele deu tudo o que ele tinha para a salvação minha e sua, para a salvação da humanidade. Jesus doou a sua própria vida na cruz. A primeira leitura de hoje é lindíssima, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4. E Paulo vai dizer a Timóteo, que era um líder de uma comunidade, que presidia uma comunidade, tome cuidado porque tem aqueles que se apropriam da palavra de Deus para pregar as suas doutrinas, se apropriam da palavra de Deus para fazer belos discursos e para atrair as pessoas e para ganhar dinheiro em troca da palavra de Deus, para ganhar prestígio. Paulo vai dizer, tome cuidado com essa gente, ainda que você sofra perseguições. É melhor sofrer as perseguições, mas ter a consciência tranquila.
E aí Paulo vai dizer, então esse é o grande testamento de Paulo para as comunidades que ele acompanhava, deixando aqui para Timóteo. E ele diz, quanto a você, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos com paciência, faça o trabalho de anunciador do Evangelho e realize plenamente o seu ministério. Aquele que anuncia a palavra de Deus, aquele que é um líder religioso, aquele que está ali na linha de frente de comunidades, esses precisam ser sóbrios, precisam ser humildes e precisam estar o tempo todo apegados à oração, para que a vaidade, para que a soberba, para que o orgulho não suba a cabeça. E Paulo completa com um testamento lindíssimo, ele diz, quanto a mim, eu já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé. E agora já está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Paulo reconhece que ele sofreu os sofrimentos, as perseguições, ele combateu o bom combate. Meus irmãos, o convite da liturgia neste sábado da 9ª semana comum para nós é este, que nós, como Paulo, possamos combater o bom combate, superar as tentações, superar a tentação do poder e do prestígio, para fazermos a vontade de Deus, para cumprir mais fielmente a sua proposta de vida, de libertação, de esperança a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, clique aí, dê um curtir e compartilhe, deixe seu comentário, será sempre muito bem-vindo. Um ótimo sábado a todos.